Fala, oitavo ano, vamos para a quarta e última atividade. E como eu falei lá no começo, né, essa parte de reprodução dos seres vivos no geral, apesar de alguns vídeos não terem ficado muito longos, é uma parte com muito nome, é uma parte com, né, bastante coisa para ler, muito conteúdo, né? Então é bastante coisa. Então nessa última atividade eu mandei para vocês a revisãozinha para rever tudo, né? Desde lá a reprodução assexuada, os tipos de reprodução assexuada, a reprodução sexuada, os tipos de fecundação, de desenvolvimento embrionário, desenvolvimento pós-embrionário, reprodução de plantas, né? E todas essas coisas aí. Então, vamos lá que eu passei para vocês uma atividadezinha que tem 5 questões, né? Então, vamos começar aqui. Questão número 1. Indique se as afirmações a seguir correspondem à reprodução sexuada ou reprodução assexuada. Então, gente, tem de A até G, bastante coisa, mas você só tem que escrever assim, A, sexuada, B, assexuada, né? Então, é só isso. Só responde se é sexuada ou se é assexuada. Na A, os descendentes são idênticos ao seu progenitor. Então, se é idêntico, não teve mistura genética, foi um progenitor só, né? Ao seu progenitor, um só. Então, é assexuada, reprodução assexuada. Letra B, geralmente envolve 2 indivíduos. Bom, se tem 2, já misturou, sexuada. Requer a formação de gametas. Falou em gameta, é sexuada, né? Porque o gameta é aquele que vai fecundar com outro gameta, vai ter mistura, então é sexuada. Letra D, é necessário que ocorra fecundação. De novo, fecundação é a união de gametas, misturou genes de indivíduos diferentes, sexuada. Letra E, os descendentes possuem uma mistura das características dos 2 progenitores. De novo, misturou, né? Sexuada. Ele tá falando várias características da mesma coisa aqui, né? Letra F, proporciona descendentes com características distintas das dos progenitores. E aí você tem que saber o que é distinta. Distinta é diferente. Então, se o descendente tem característica diferente do progenitor, então ele não pode ser um clone do progenitor, né? Ele é diferente do progenitor, então ele é reprodução sexuada de novo. Letra G e última, um indivíduo se divide e produz descendentes. Então, um só. Dividiu, descendente. Então, um só que se dividiu é assexuado. Então, aqui na questão número 1, a primeira e a última são características de reprodução assexuada. Todas as outras é sexuada, ok? Questão número 2. A chicória amarga, também chamada de serralha, e o dente de leão são plantas muito comuns que possuem flores. Em um experimento, as raízes de exemplares dessas plantas foram cortadas em 4 fragmentos. Pegou a raiz delas e cortou em 4 pedaços. Cada um deles foi enterrado em um vaso e depois de algumas semanas, cada fragmento de raiz se tornou uma nova planta. Então, ele pegou dessas plantas aí, são plantas com flores, mas ele pegou a raiz delas, separou, dividiu a raiz em 4 pedaços, colocou um pedaço em cada vaso e aí, depois de um tempo, de cada vaso nasceu uma planta nova. Com base nessas informações, conclua quais tipos de reprodução podem ocorrer nessas plantas e justifique sua resposta. Bom, ele não perguntou que tipo de reprodução foi essa que ele fez. Ele perguntou, sabendo que isso que ele fez é possível, quais tipos de reprodução podem acontecer nessa flor, nessa planta, né? Então, vamos lá. Ele pegou de uma planta, pegou 4 pedaços de raiz, colocou um pedaço em cada vaso e surgiu de cada vaso uma planta diferente. Então, são descendentes de uma única planta. Não tem gameta, não tem fecundação, não tem nada. Então, é reprodução assexuada, né? Que foi aqui uma regeneração, ele fez uma estaca aqui, né? Uma estaquia, é assexuada. Só que ele falou que essas plantas têm flores. Para que serve flor? Flor serve para produzir pólen e gameta, pólen e óvulo, que são gametas. Então, se tem flor, tem reprodução sexuada também. Então, você tem que falar
que nessas plantas pode acontecer tanto a reprodução assexuada quanto a sexuada, porque ela tem flores, então tem gametas, tem reprodução sexuada, e se ele conseguiu pegar partes da mesma planta e criar plantas descendentes diferentes, então também pode acontecer reprodução assexuada. Questão número 3. Leia as informações a seguir e responda as questões. Então, tem informações aqui sobre escorpiões e a sua dança do acasalamento. Os escorpiões fazem uma dança de acasalamento complexa. Complexa quer dizer que não é simples, né? O macho pega os apêndices superiores da fêmea e executa um baile nupcial. Gente, quanta palavra difícil nesse texto. Apêndice superior da fêmea. O que é isso? É as garrinhas. Sabe as garrinhas dos escorpiões? Então, o macho vai lá, pega as garrinhas da fêmea e vai fazer uma dança lá. Durante o qual retrocedem e avançam. E vai, volta, vem, vai, né? Faz os movimentos lá. Após um tempo, o macho deposita no chão estruturas semelhantes a cápsulas, denominadas espermatóforos. Então, são essas cápsulas aí, que contêm os espermatozoides. Então, ele vai deixando no chão capsulinhas cheias de espermatozoides. Depois, ele manobra a fêmea até o local, de modo que a área genital dela fique sobre os espermatóforos. Assim, os espermatozoides são transferidos para a fêmea, que incuba sua cria dentro de seu corpo. Nossa, quanta coisa complicada, né? O que aconteceu aqui? O macho chegou, pegou a fêmea pelas garrinhas, fez lá, foi pra cá, foi pra lá, foi pra cá. Aí ele começou a deixar cápsulas de espermatozoides espalhadas pelo chão. Aí ele traz ela até a cápsula, encaixa a área genital dela e tuc, ela senta, aí os... Ih, gente, eu não queria falar isso, desculpa. Vai todo mundo rir, meu Deus, que vergonha. Enfim, né? Acaba introduzindo os espermatozoides dentro do corpo da fêmea, que vai aí formar os ovinhos dela lá, os filhotinhos. E ele continua contando. Em algumas espécies, os ovos são nutridos pela mãe, né? Depois de alguns meses de desenvolvimento, nascem de 6 a 90 crias, dependendo da espécie. As crias ficam no dorso da mãe, nas costas, até passarem pela primeira muda, que é quando eles trocam de casquinha, né? Eles têm uma casquinha de pelinha e eles trocam. Então, ela fica com os ovinhos, aí quando eles saem dos ovinhos, eles sobem, ficam grudados nas costas dela, ela tratando deles, até que eles fazem a primeira troca de pele deles, lá, a primeira muda lá, né? Agora as questões. Letra A. Identifique o tipo de fecundação apresentada pelos escorpiões. Fecundação interna ou externa? Bom, o macho colocou o espermatozoide no ambiente, mas ele fez um jeito de trazer a fêmea e colocar a fêmea para essa cápsula entrar nela. Então, entrou no corpo dela, é fecundação interna. Lembra que a gente falou na atividade passada que em ambiente terrestre tem que ser interna, né? Senão o espermatozoide não acha o óvulo. Letra B. Como esses animais podem ser classificados considerando o tipo de desenvolvimento pós-embrionário? Ele falou aqui, né, que os escorpiõezinhos saem dos ovinhos, os escorpiõezinhos saem dos ovinhos, sobem nas costas dela e ficam lá até a primeira muda, que é só uma troca de pele que eles vão sofrer até ter o tamanho adulto, né? Toda aranha, escorpião, inseto, né? Tem essas mudas. Mas ele não falou que o filhote seja diferente da mãe, ele não falou que ele tem que sofrer alguma transformação, nada, né? O escorpião nasce um pequeno escorpiãozinho, né? Então é desenvolvimento direto, tá bom? Então, como esses animais podem ser classificados considerando o tipo de desenvolvimento pós-embrionário, é desenvolvimento direto, porque os escorpiões nascem no mesmo formato que o adulto, só falta crescer. Questão número 4. Ordene os itens a seguir de acordo com as etapas que ocorrem na reprodução sexuada de uma planta a partir da polinização. Depois copie no caderno as frases na ordem correta. Então,
vocês vão ter que pegar essas frases que estão aqui até a letra E, né? Tem 5 frases, 5 falas aqui sobre a reprodução sexuada de uma planta a partir da polinização. Vocês vão ter que colocar isso em ordem. O que acontece antes, o que acontece depois, né? Então vamos lá. A letra A diz: os óvulos fecundados se transformam em sementes e o ovário em fruto. Então isso já passou alguma coisa, né? Os óvulos já foram fecundados, se transformaram em semente e o ovário em fruto, já foi alguma coisa. Então vamos ver o próximo. A fecundação ocorre no interior do ovário. Opa, aqui aconteceu fecundação. Então, isso foi antes da formação das sementes e frutos. Já tenho aqui uma troca. Letra C. O grão de pólen chega ao órgão reprodutivo feminino e desenvolve o tubo polínico que chega ao ovário da flor. Bom, então aqui o grão de pólen está chegando no ovário. Isso acontece antes das outras duas, então, né? Já ponho a C para cima. Então, a C acontece antes dessas 3, depois a B, depois a A. Letra D, forma-se a célula ovo ou zigoto. Célula ovo ou zigoto é depois da fecundação, né? Formou a célula ovo. É depois da fecundação, né? A fecundação tá aqui no B. Então, esse vai vir depois do B. E a letra E, ao se alimentarem dos frutos, os animais dispersam as sementes. Poxa, então aqui já tem fruto, já tem semente, já foi tudo, né? Que caindo em solo adequado podem germinar formando uma nova planta. Aqui ele está falando da dispersão, né, causada pelos animais que se alimentam dos frutos. Então isso aqui, nossa, já formou, a semente já formou, o fruto já foi tudo, esse aqui é o último, né? Então qual será a sequência? Primeiro, o grão de pólen chega ao órgão reprodutivo feminino, desenvolve o tubo polínico que chega ao ovário da flor, letra C. Depois o grão de pólen chegou lá no ovário. Chegou lá no ovário, a fecundação ocorre no interior do ovário, né? Então, o grão de pólen chegou na C, aí na B ele fecundou lá no ovário, depois na D fecundou, formou a célula ovo. Aí, depois que formou a célula ovo, volta lá para A e vai formar os óvulos fecundados, se transformam em sementes e o ovário em fruto. E aí, por último, né, já tem os frutos. Ao se alimentarem dos frutos, os animais dispersam as sementes que, caindo no solo adequado, podem germinar, formando uma nova planta. Então, a sequência ficou C, B, D, A, E. Né? C, o grão de pólen chega. B, a fecundação ocorre. D, forma o zigoto. A, forma a semente e o fruto. E E, as sementes são dispersadas pelos animais dispersores que comeram os frutos. Então, era essa a sequência. E a última, número 5. Né? Estamos falando de coelhinhos aqui. Tem um desenho com coelhinhos. O que é esses coelhinhos bonitinhos? Né? Então, vamos lá ver a história. Uma equipe de investigadores quer clonar coelhos, ou seja, produzir indivíduos com material genético idêntico. Para esse experimento, retiraram 5 células da mama de uma coelha branca. Então, a coelhinha branca, eles tiraram a célula lá da mama dela, a coelhinha branca. Eu vou mostrar aqui o desenho para vocês, né? Então, da coelhinha branca, tiraram as células da mama. E extraíram seus núcleos. Então, tiraram só o núcleo, cataram só o núcleo lá da célula da mama da coelhinha branca. Então, eles têm o DNA da coelhinha branca. De uma coelha branca e cinza, foram extraídos 5 óvulos não fecundados, dos quais foram retirados os núcleos. Então, da coelha cinza e branca, ficou só a célula, sem núcleo. Não tem material genético da coelha cinza e branca. Em seguida, cada núcleo retirado da célula da coelha 1, o núcleo, né? Cada núcleo retirado, me perdi na leitura, foi inserido em cada óvulo anucleado, né, sem núcleo, da coelha branca e cinza. Cada óvulo dividiu-se várias vezes até formar embriões. Por quê? Por que isso não acontece com o óvulo antes? Porque o óvulo normal, ele tem só metade do material genético, mas esse eu coloquei um material genético completo, né?
Por último, os embriões foram implantados no útero de outra coelha branca e cinza. Outra coelha, então tem 3 coelhas na parada aqui. Uma vai ser só barriga de aluguel. Catou o núcleo da branca com o óvulo da cinza, né? Sem o núcleo, tirou o núcleo desse, colocou o núcleo da branca no óvulo sem núcleo da cinza, colocou, né? Aí ele começou a se dividir, formar um embriãozinho, colocou esse embriãozinho em formação numa terceira coelha, no útero dela, para desenvolver um filhotinho. Essa coelha ficou prenha e depois de certo tempo nasceram 5 filhotes brancos. 5 filhotes, porque tinha sido 5, né? Pegou 5 células de cada uma. Então, observe o esquema. Então, olha lá. Os núcleos dessa, então o DNA é dessa, né? Oh, meu Deus. Os óvulos sem núcleo dessa, então dessa aqui não tem material genético. Colocou o núcleo dessa no óvulo dessa, desenvolveu o embriãozinho, colocou na barriguinha de aluguel, né? E nasceram filhotinhos brancos, né? Todos os filhotinhos brancos. As perguntas: que tipo de reprodução foi realizada para a obtenção dos 5 filhotes? Sexuada ou assexuada? Justifique. E aí é uma coisa muito louca, porque você fala, mas usou o óvulo, mas é um coelho. O coelho se reproduz por reprodução sexuada, né? Usou óvulo, nananã, não sei o quê. Mas, vejam só, eu só tenho material genético da coelha branca, né? Eu só peguei o dela. Então é reprodução assexuada, porque eu não tive mistura genética, né? Os coelhinhos novos que nasceram são todos clones daquela coelha branca que tirou as células, que pegou os núcleozinhos dela lá. São todos clones dela. Então, sendo clones, é reprodução assexuada, né? Não teve mistura de material genético, é tudo clone, a genética é idêntica das duas. Letra B. Os filhotes obtidos são semelhantes geneticamente a qual coelha? 1, 2 ou 3, né? A 1 é a branca, a 2 é a cinza que deu o óvulo e a 3 é a cinza que deu só o útero. Exponha seus argumentos. Então, os filhotes vão ser geneticamente idênticos à coelha 1, que é a coelha branca. Por quê? Porque foi dela que pegou o material genético todo. O núcleo, né, da célula usada é da coelha branca. Então, o material genético, nas características, vieram só da coelha branca. Por isso que os filhotes são parecidos com a coelha branca, com a coelha número 1. Beleza? Esse é o processo de clonagem que já foi feito uma vez com a ovelhinha Dolly, né? Foi mais ou menos isso que fizeram. Não é fácil, não é tão simples assim, não vai conseguir desenvolver todos os óvulos, tal, né? Mas isso aqui para entender, para vocês entenderem o esquema aqui, tá bom? Então é isso, essas foram as 4 atividades, espero que com essa revisãozinha aqui tenha dado para entender e até descobrir um pouco mais de coisa sobre a questão da clonagem, né? Esse último ficou um pouco mais complexo, porque aí falou de clonagem, teve que explicar um pouquinho mais, mas é isso, semana que vem então vocês têm a prova, lembrem do que eu pedi sobre responder com suas próprias palavras lá no primeiro vídeo das correções, ok? Então é isso e até a próxima!